Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu te ajudo a investir de maneira simples. E em um dos meus últimos vídeos, eu comentei sobre possíveis investimentos para o futuro dos nossos filhos. E o último exemplo que eu citei foi a previdência privada, porque a previdência não é minha best friend forever, ok? Por se tratar de um tipo de investimento cheio de regras, detalhes e que, se não souber escolher direitinho, o investidor pode ter mais frustrações do que alegrias no futuro. Mas, como eu havia prometido um vídeo sobre esse assunto, eis-me aqui falando para vocês tudo sobre previdência privada. O que é, fases, os tipos, tributação, carência, taxas, rendas, tipos de investimento, vantagem, desvantagem, risco, enfim. E para ser mais completo possível, desta vez eu vou apresentar esse vídeo através de slides que contam todos esses detalhes que mencionei e com alguns exemplos para te mostrar que a previdência pode sim ser um bom investimento em níveis fiscais e sucessórios, mas não exatamente o mais indicado para a maioria da população. E muito menos para o seu filho, como era o caso do vídeo que mencionei e que está aqui nos cards, ok? Então, já corre, pega seu fone de ouvido, se acomoda, pega um lanche ou vai preparando a janta ou almoço, enfim, porque o vídeo vai ser longo, beleza? Vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Alex Queiroz e antes do vídeo já peço para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te alerte quando eu postar novos conteúdos. E no final, se gostou, deixe seu like e seus comentários para saber se o assunto abordado te agradou e assim eu possa ter um feedback, ok? E agora sim, vamos lá para o computador que eu vou te falar tudo mesmo sobre a previdência privada. Então vamos lá. O que é a previdência? Também conhecida como previdência complementar, é um investimento de longo prazo que tem por objetivo principal garantir uma fonte de renda para a aposentadoria, bem como complementar a aposentadoria social, o INSS, né? É administrado por instituições financeiras e conta com a legislação e fiscalização diferentes dos investimentos financeiros comuns, que são regulados pela CVM. O órgão regulador da Previdência é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E por se tratar de um investimento para aposentadoria, a SUSEP é bem rigorosa em garantir a integridade dos planos. A previdência privada não precisa ser usada apenas como auxílio para a sua aposentadoria, mas também pode ser usada para vários outros objetivos, como manter um padrão de vida na própria aposentadoria, sendo como um plus, né, em relação à aposentadoria do INSS, prevenção quanto à insegurança junto ao próprio INSS, porque hoje já não está aquelas coisas, né? Imagina daqui a algum tempo. Prevenção quanto às incertezas em atingir a idade necessária para se aposentar, a gente vê muitos casos disso, né? E prevenção de reformas junto ao governo que vira e mexe, vai lá e muda alguma regra. Custos com a faculdade ou apenas segurança perante a herança deixada aos filhos ou o beneficiário escolhido, entre outros objetivos. E quais são as fases da previdência privada? Os planos de previdência são divididos em duas fases, né? A fase de acumulação, quando você está acumulando patrimônio, né? E quanto maior o tempo aí, maior será o benefício no futuro. E ele se dá através de aportes ao longo do período, mais a rentabilidade, o que gera o patrimônio acumulado. E a fase de remuneração, que é a fase que se começa a usufruir os recursos desse patrimônio acumulado. E, em geral, escolhe-se entre receber o valor integral ou um salário mensal, mas eu vou especificar um pouquinho mais isso aí à frente do vídeo. Os tipos de previdência privada são aquelas do tipo aberta e a fechada. A aberta ela é conhecida como EAPC, que são entidades abertas de previdência complementar, que trata de produtos financeiros oferecidos por bancos e seguradoras, que podem ser adquiridos por qualquer pessoa física ou jurídica. E esses aportes são realizados pelo titular e é possível escolher a maneira de recebimento desses recursos. E a fechada ela é conhecida como EFPC, que é Entidade Fechada de Previdência Complementar,
ou popularmente conhecido como fundos de pensão. É o tipo oferecido por empresas exclusivamente aos seus funcionários. E esses fundos possuem regras próprias e, em muitos casos, só dão acesso aos recursos em caso de demissão ou à própria aposentadoria em si. E existem dois tipos de plano de previdência privada aberta, que é o PGBL e o VGBL, né? O plano gerador de benefício livre e o vida gerador de benefício livre. O PGBL é um plano de previdência com vantagens fiscais para quem faz a declaração completa do imposto de renda, realiza contribuições para a Previdência Social ou regime próprio e deseja contribuir com até 12% da renda anual tributável, a fim de usufruir da dedução anual do imposto de renda. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma renda anual de R$100 mil, com contribuições de R$12 mil para o PGBL no mesmo ano. Todo esse valor pode ser abatido do imposto de renda, sendo assim, para efeito de cálculo do IR, a renda bruta anual não será considerado os 100 mil que você recebeu, mas sim 88 mil restante, né? Dessa forma, o IR a ser recolhido será menor. Mas, como mencionado, o PGBL só é vantajoso para quem faz a declaração completa do IR, e nesse caso a tributação da Previdência só vai incidir na hora do resgate e sobre o valor total acumulado. Então, vamos olhar a Previdência da seguinte maneira: você tem lá R$500 mil essa Previdência complementar. O imposto lá na frente, quando você for resgatar, vai ser resgatado por R$500 mil. Qual que é a vantagem, né? Então vamos lá. A dedução ela acontece da seguinte forma. Eu tenho um exemplo aqui com um plano de previdência e sem o plano de previdência. Aí vem aquela questão. O que é mais vantajoso? Você não tem plano de previdência alguma, você paga R$ 15.374 de imposto de renda. E com a previdência, né, você pagaria 12 mil, né? Aqui pode demonstrar correto, né, a forma com a contribuição e o valor de imposto devido lá embaixo, 12.074 contra 15 mil, dando um benefício fiscal de 3.300. Só que é uma faca de dois gumes, né? Você tem esse, vamos dizer assim, esse benefício fiscal nesse primeiro momento, só que lá na frente você acumulou R$500 mil de previdência. Eles vão lá e te cobram 10%, né, se for acima de 10 anos, o valor sobre esses 500 mil aí, e não pelo rendimento. Qual que é a vantagem? Mas, enfim, vamos lá. E o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, é a melhor escolha para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, porque ele é isento do IR ou aplica mais do que 12% da sua renda anual no plano de previdência privada. Mas ele não permite o abatimento dessas contribuições na declaração do imposto de renda anual. Entretanto, possui vantagens no resgate do recurso. Por exemplo, você vai sacar ao invés do PGBL, né? O imposto incidirá sobre os rendimentos e não sobre o total, né? Então, voltando lá ao exemplo anterior, se a Previdência tiver um total de 500 mil, mas o rendimento foi de 50 mil perante esses aportes realizados, o imposto incidirá apenas sobre o rendimento, ou seja, sobre os 50 mil. Fora isso, temos também a tributação progressiva e regressiva. Na Previdência Privada, a cobrança do imposto de renda se dá conforme duas tabelas de tributação, a progressiva e a regressiva. A escolha entre esses dois regimes de tributação é muito importante para garantir a eficiência do seu plano, ou seja, pagar a menor taxa de impostos. Na progressiva, a alíquota varia conforme o valor do benefício, seguindo a mesma lógica da incidência do IR, né, sobre os rendimentos dos assalariados. Assim, quanto maior for o benefício ou o resgate, maior será o imposto a ser pago, variando de 0 a 27,5%. Portanto, é interessante para quem deseja fazer resgates em curto ou médio prazo, ou resgatar até R$ 1.900 por mês, pois esse valor fica isento de imposto de renda. Por outro lado, caso a pretensão de resgate seja o valor acumulado de uma única vez, valores maiores mensais, ou ainda manter o investimento por um longo período, essa não é a melhor alternativa. Aqui eu tenho uma tabela, né, a tabela progressiva do IR, onde eu tenho lá minha base de cálculo, né, desculpa, acumulada no ano,
o valor que você recebe mensal e a alíquota. Então, assim, até R$ 1.903 você está isento, de 1903,99 até 2.826, 7,5%, e assim vai até acima dos 4.664, que paga 27,5%. A regressiva, as alíquotas de imposto variam conforme o tempo de aplicação e é a escolha ideal para quem pensa no longo prazo e fez a previdência com foco na aposentadoria, uma vez que a alíquota de imposto diminui conforme o tempo do investimento. E quanto mais tempo o dinheiro ficar no plano de previdência, menor será o percentual do imposto a ser pago. Nessa tabela, a alíquota começa com 35% e vai diminuindo, né, decrescendo a cada 2 anos, até 10% após 10 anos. E aqui está a tabela. Ou seja, até 2 anos você paga 35%, de 2 a 4 você paga 30%, de 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15%, acima de 10 anos você paga 10%. E aqui um outro esqueminha mostrando quais são as vantagens, né? Tanto no esquema de progressivo quanto regressivo, e qual que é o mais vantajoso, né? Então, assim, um valor acima de 45 mil reais aí no ano, né? Ou que você queira receber lá na frente, de 2.800 até 3.700, aliás, 3.750, acima de 10 anos é interessante você já ter o regressivo, né? E maior do que esses valores, acima de 6 anos você já consegue já ter um esquema melhor do que o atual, né? Do caso da progressiva, né, que é aquele caso dos 7,5%, 15%, 22% e 27%. Então, mostra direitinho aqui que em 6 anos é mais vantajoso, se você quer receber acima de 4 mil reais, o regressivo. Aí agora eu vou dar exemplos de resgate perante os planos de tributação, né? Vamos dizer que há um pouco mais de um ano atrás o seu gerente amigão, né, te convenceu a tirar o dinheiro da sua reserva de emergência e fazer um investimento em uma previdência privada. Você tinha um total de 10 mil guardado e faz a declaração completa do IR, mas só aplica R$ 300 por mês. Na ocasião, por falta de informação ou planejamento, você fez investimento em um PGBL com a tabela regressiva de IR. Hoje, 15 meses depois, essa previdência está com 16 mil reais, sendo 10 mil de aporte inicial, 4.500 de aportes mensais, ou seja, 15 vezes de 300, né? E 1.500 de rentabilidade. Mas com a crise você perdeu o emprego e não tem outra fonte de renda, então vai precisar resgatar o valor dessa previdência. E decide pelo resgate do valor total. Quanto você vai receber líquido desse resgate? Vamos lá. Você seguindo num PGBL, você resgataria 10.400, sendo que você, dos 16 mil, 5.600 reais você pagaria de imposto de renda. Sendo que se você tivesse feito um VGBL, você pagaria imposto, mesmo os 35%, só que sobre 1.500, você pagaria R$ 525 reais. Ou seja, dos 16 mil, você ainda resgataria 15.475. De qualquer forma aí, você teria os R$ 1.500 aí de lucro, você teria 900 e poucos de lucro. E ao contrário do outro, você mais do que perderia dinheiro, né? Agora, vamos lá, você fez o errado, tal, né, o esquema de tributação, e você fala, putz, essa vida, e agora? É possível trocar o regime de tributação? A portabilidade da Previdência permite a migração de um plano para outro, mas com algumas regras. Pode ser feita entre planos abertos, entre planos fechados e entre planos abertos e fechados, desde que durante a fase de acumulação do plano. Entre previdências do tipo aberto, a portabilidade só é permitida entre planos da mesma modalidade. Isso é, só é possível migrar de PGBL para PGBL ou de VGBL para outro VGBL. Na tributação é permitido migrar para o mesmo regime tributário ou da tabela progressiva para regressiva, nunca da regressiva para progressiva.
Portanto, pense bem, antes de escolher o regime tributário, só será possível mudar da tabela progressiva para a regressiva. Mas se optar pela regressiva, não será permitido mudar para a tabela progressiva. Outro detalhe é se migrar da tabela progressiva para regressiva, ao alterar o tempo de acumulação para o efeito da tributação, é considerada a data da alteração com a do início do investimento. Assim, a contagem começa do zero novamente com a alíquota de R em 35%. Olha que beleza! A carência em planos de previdência é o período em que não são aceitas solicitações de resgate ou de portabilidade. E nos planos abertos, o prazo de carência para o primeiro resgate varia de 60 dias até 24 meses. Após o intervalo entre os períodos, também oscila de 60 dias a 6 meses. No caso da portabilidade, o prazo mínimo para trocar de plano é de 60 dias para os planos abertos, PGBL e VGBL, e de até 3 anos para planos fechados. E aí a gente vai entrar na coisa que eu acho assim, absurda. Não absurdo porque é muito caro, mas porque é algo que você tem para pensar lá no seu futuro e os bancos adoram, que é a taxa de administração e as outras taxas que já vou falar também. A taxa de administração é cobrada pela instituição e é usada para pagar os custos envolvidos na própria operação, tais como os funcionários, aluguel, telefone, internet, prestadores de serviço e obter alguma margem de lucro. Ou seja, você coloca o dinheiro lá para render alguma coisa para você lá no futuro, sendo que você que arca com a boa parte desses custos aí, que, pô, desculpa, mas não faz sentido algum, né? Dessa taxa não tem como fugir, é expressa em percentual anual e incide sobre o total acumulado da Previdência. Por exemplo, se você tem lá 100 mil reais na Previdência com taxa de administração de 2%, você está pagando 2 mil reais por ano de taxa de administração. Portanto, ao longo prazo, isso faz uma diferença absurda. Então, é de se pensar. Temos também a taxa de rentabilidade, que diz respeito a quanto o fundo rendeu ao longo do tempo. É claro que você quer que a Previdência renda o máximo possível. Mas se o fundo de Previdência for de renda fixa, você deve comparar a sua rentabilidade com a taxa do CDI, por exemplo, que é uma das principais taxas do mercado financeiro. Além disso, você tem que observar se o fundo conseguiu trazer uma rentabilidade consistente acima do CDI nos últimos 3 ou 5 anos. Temos também a taxa de carregamento, que é cobrada sobre cada aporte ou retirada. Mas como ninguém gosta de pagá-la e por ser a taxa mais sem sentido do mercado financeiro, muitos fundos já não estão cobrando mais. Os planos de previdência que ainda cobram essa taxa simplesmente tiram parte do dinheiro aplicado no fundo e o transferem diretamente para o bolso da seguradora. Por exemplo, você deposita R$ 1.000 na Previdência com taxa de carregamento de 5%, então dessa quantia somente 950 vai cair na sua Previdência, os outros 50 vai para o bolso da seguradora. Mais uma taxinha aí para você ajudar, né, os pobrezinhos dos planos de Previdência. Aí existem 3 formas de cobrança dessa taxa de carregamento. A taxa de carregamento de entrada, que é cobrada a cada aporte, né, como eu comecei agora há pouco, né, falei. A taxa de carregamento de saída, que é quando é feito o resgate, que existem fundos que não cobram, enquanto os outros isentam a taxa após um determinado prazo. E sem taxa de carregamento, que é a boa notícia, que muitos já nem cobram mais essa taxa. Por isso, pesquisa antes aí de fechar algum plano. Taxa de performance. A taxa de performance é cobrada em fundos de previdência que têm o objetivo superar um índice de referência, como por exemplo o próprio CDI. Assim, toda vez que o rendimento superar esse índice, a taxa será descontada sobre o que exceder o índice de referência. Serve como incentivo para que os gestores busquem melhores resultados para os investimentos. Além disso, também temos a taxa de excedente financeira. Essa é a diferença entre o rendimento garantido do plano e a rentabilidade obtida. Funciona mais ou menos assim. Quando você converte seu patrimônio em renda vitalícia, seu dinheiro passa a ser da seguradora, que gerencia ele com o objetivo de rentabilizar da melhor forma possível. Em troca, você recebe uma renda mensal vitalícia com uma rentabilidade mínima garantida.
Imagine que você tivesse lá investido na sua previdência 1 milhão. E em troca disso, o banco pague R$ 6.000 mensais pelo resto da sua vida. Acontece que esse 1 milhão rende 10.000 por mês no banco. Então, dos 6.000 que você recebe, sobram 4.000 de excedente financeiro. Se o plano possui uma taxa de excedente financeiro de 0%, a seguradora não repassará absolutamente nada desse lucro a mais. Nesse caso, o excedente ficará com quem? Com o administrador do plano. Porém, há casos em que esse ganho é dividido com os participantes do plano. Assim, se o plano tiver uma taxa de 50%, você vai receber, além dos 6.000 que já recebe, mais esse percentual do que exceder, mais 2.000 como exemplo, tá? Também temos a taxa de juros de conversão. Essa taxa reajusta a renda vitalícia além da inflação depois da aposentadoria. Quando a previdência for convertida em renda, se for o caso, a seguradora vai levar em consideração a rentabilidade disponível no mercado no momento para calcular a renda a pagar. Se for negociada uma taxa de juros na conversão, você terá uma taxa de juros a mais. Ao fazer um plano de previdência, você escolhe a modalidade de renda que deseja receber na fase de remuneração, o resgate ou a renda mensal. O resgate total ou resgate parcial ele ocorre quando o participante deve avaliar quando ele precisará resgatar, se conseguirá viver apenas dos rendimentos ou se terá que consumir o principal. Se vale mais a pena migrar os recursos para outro investimento gerador de renda, além de planejar as datas de resgate. É possível que na sua instituição financeira o participante receba orientação para fazer uma gestão de recursos. Muitas gestoras de patrimônios e corretoras de valores dão essa assessoria para os seus clientes da Previdência. Também temos a renda mensal vitalícia, que nesse plano você receberá um valor mensal determinado até a sua morte e o plano é cancelado com o seu falecimento. Também temos a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge ou continuidade aos menores, que você receberá uma renda mensal vitalícia e após o falecimento o benefício passará para o cônjuge ou o companheiro, né? Quando este vier a falecer, os filhos receberão um percentual da renda até que atinjam a idade estabelecida na contratação do plano. Também temos a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Você receberá uma renda mensal vitalícia e, quando morrer o beneficiário determinado no contrato, receberá uma parte do benefício até o próprio falecimento. No entanto, caso o beneficiário venha a falecer antes de você, o beneficiário será perdido. Tem a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Você recebe uma renda mensal vitalícia por um prazo mínimo pré-estabelecido para o pagamento. Se vier a falecer antes desse prazo, o beneficiário receberá no seu lugar até o final do prazo contratado. Também tem a renda mensal temporária, que você recebe uma renda mensal durante o período indicado na contratação do plano, geralmente até esgotar o saldo acumulado, e o pagamento cessa com falecimento ou término do prazo escolhido, e não há devolução ou indenização dos valores pagos no plano. Temos também a renda mensal por prazo certo, que você receberá uma renda mensal por um tempo limitado previsto na contratação do plano. Caso venha a falecer, o pagamento será destinado aos beneficiários indicados até o prazo previsto. E nos casos das rendas temporárias, a idade do participante e a sua expectativa de vida pouco importa para o cálculo do valor da renda. Este valor só tem peso nas rendas vitalícias. Em razão disso, a renda temporária tende a ser mais alta que as rendas vitalícias, por o mesmo valor na reserva acumulada. A mesma lógica se aplica à sua reversão para os beneficiários, herdeiros e cônjuge. Rendas reversíveis tendem a ser menores que as não reversíveis equivalentes. Se houver continuidade a filhos menores, o valor da renda fica ainda mais sacrificado. E por conta disso existe uma tal de tábua atuarial, que é uma tabela que estima a expectativa de vida de determinado grupo de pessoas para calcular quanto será pago mensalmente. Se o cálculo mensurar a expectativa de vida até os 80 anos, a renda vitalícia será X. Se a estimativa for além disso, a renda vitalícia será menor. Assim, se a estimativa foi de que você viveria até os 80 anos e viver até os 100, você vai sair ganhando.
Quanto mais nova é a tábua, maior a expectativa de vida. Então, o benefício é diluído em um prazo maior, gerando um benefício menor. Então, não tem jeito, tem que tomar cuidado com as portabilidades, né? E é uma coisa que é muito incerta. Como você vai saber se você vai viver até os 80 anos? Os fundos de previdência investem em diferentes ativos de acordo com os diferentes perfis de investidores. Sendo assim, cada fundo de previdência tem uma estratégia de investimento mais arriscada ou mais conservadora. Essa carteira pode contemplar títulos de renda fixa, renda variável e cotas de participação em fundos de investimento. A escolha sempre depende dos objetivos do seu perfil de investidor. Portanto, antes de aderir a um fundo de previdência, informe-se sobre onde são aplicados os ativos que o compõem. As regras para a composição das carteiras do fundo foram suavizadas recentemente, onde o limite para aplicação em ações passou de 49% para 70% da carteira. E também podem ter 10% em ativos indexados à moeda estrangeira. Porém, a maioria dos fundos comercializados atualmente concentra sua carteira apenas em renda fixa e papéis do Tesouro Nacional. Para pegar o seu dinheiro e colocar no Tesouro Direto, para que você vai precisar de uma previdência? É o meu pensamento, tá? Para saber quanto dinheiro você terá na aposentadoria, é possível fazer uma simulação, apesar de não ser recomendado usá-la com critério na decisão da escolha do plano. Todos os grandes bancos oferecem simuladores, mas você tem que lembrar que grande banco aí possui as piores rentabilidades. Além disso, na maioria deles, as rentabilidades acabam sendo ilusórias, pois vários dados podem ser omitidos. Além deles, as próprias seguradoras independentes também possuem simuladores. Por isso, tenha muita atenção com o simulador. Não acredita tanto assim, tá? Aqui eu vou deixar alguns exemplos, tá, dos simuladores para que vocês possam verificar lá na descrição. Vou deixar também esses caminhos e você, caso você tenha curiosidade, né? Eu também vou deixar alguns fundos de previdência para que vocês analisem seus rendimentos, tá? Eu vou deixar esses daqui, eu tenho do Icatu Seguros, tem da Orama, tem o da XP que eu acho muito bom e o Brasil Prev. E alguns dos fundos de previdência aí que são até interessantes, tá? Também vou deixar com o número do CNPJ, tal, de todos eles, e aí vocês vão lá e verifica. Uma grande parte deles está voltada para investimentos de renda fixa, tá? Então tem que ficar bastante esperto aí, porque para colocar dinheiro em renda fixa você tem milhões de opções aí. Para não falar que não fale das flores, né? Então eu vou dar algumas vantagens sobre a previdência privada, tá? O abatimento do IR, onde você pode deduzir os aportes em previdência PGBL se você declarar pelo formulário completo. Uma menor alíquota de IR na tributação de apenas 10% ao investir por mais de 10 anos. A liberdade por meio da portabilidade, porque é possível trocar seu fundo e seguradora de forma simples e sem ter que pagar resgate, pagar IR e investir de novo. Resgate bem flexível, você pode efetuar resgates mensais ao longo da fase de acúmulo ou receber tudo no final, no período que de forma integral ou em pagamentos mensais. Isenção de comicotas, que a maior parte dos fundos tem a incidência da antecipação semestral do IR, enquanto que na Previdência o pagamento desse imposto é só no momento do resgate. A diversificação, porque existem muitas opções de fundos de previdência do que em produtos do Tesouro Direto, por exemplo, inclusive opções até mais agressivas, como eu mencionei, com ações e tudo mais, até investimento em produtos do exterior. E esse aqui eu acho muito interessante, tá? Então, assim, eu não vou pegar e só falar sobre eu não gosto, eu não gosto. Eu sou bem sincero, eu não vejo tanta vantagem, mas essa é uma bela vantagem, tá? Que é a sucessão patrimonial. A previdência privada ela permite a escolha antecipada no momento da contratação de quem serão os beneficiários. Então, após o seu falecimento, né, caso ocorra, e a gente não quer que isso ocorra tão rápido,
Os recursos são transferidos sem burocracia diretamente aos beneficiários indicados. Neste caso, não é necessário inventário e nem se dirá imposto de transferência de riqueza, que é o ITCMD ou sobre herança, né? Sendo restrito tal benefício aos planos VGBL. Tá? Então, assim, teria que ter aí tem essa vantagem, né, nesse caso aí, de se fazer uma previdência privada. Já vi muita gente aí com casos que ocorre o falecimento da pessoa titular da previdência e os seus herdeiros aí acabam até passando fome porque tem o dinheiro parado, mas enquanto não sair o inventário, ninguém coloca a mão em nada, né? Então, a previdência nesse caso aí facilita muito. Agora vamos às desvantagens, né, que eu acho que pesa muito, né? Todo plano possui a taxa de administração cobrada pelo gestor e pode possuir outras taxas de acordo com o banco ou corretora. A tributação, você também pode pagar mais tributo que o necessário se resgatar no curto prazo ou se optar pelo tipo de previdência errada para o seu perfil. A composição. O rendimento da previdência privada depende da composição do fundo. Se você aplicar sem conhecer quais são os investimentos que ele possui, é possível ter uma expectativa um pouco frustrada. Também tem um período de carência, que se você precisar desse dinheiro a curto prazo, você pode ter perda. Muitos investimentos, como ações, por exemplo, podem trazer mais rendimento do que, principalmente se você for capaz de fazer uma gestão ativa dessa carteira, mas é verdade também que, de modo geral, a rentabilidade é proporcionais aos riscos, né, do seu investimento. E o grande risco da previdência privada está na decisão errada do gestor dos investimentos do fundo, uma vez que a rentabilidade varia segundo a composição deste fundo. Agora vamos dizer que a gente busque uma previdência privada ideal. O plano de previdência ideal aí tem uma boa relação entre taxa e retorno, oferece portabilidade e exige o menor prazo de carência possível, caso seja preciso resgatar. Também faz sentido buscar fundos de gestoras que não possuem conflitos de interesse, porque isso acaba tornando o custo final do produto muito menor. Com custos mais baixos, os retornos crescem ao longo prazo. Por fim, vale a pena dedicar algum tempo e estudar o mercado e os diferentes ativos de renda fixa e renda variável nos quais cada fundo aplica. Afinal, como citei, a maior parte dos planos de previdência reúne tanto fundos mais conservadores quanto fundos mais agressivos, para quem busca mais rentabilidade no longo prazo. E lembre-se sempre, investidor bem informado sempre estará mais preparado para enfrentar as oscilações, minimizar os riscos e maximizar os lucros. E foi isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. E aí, gostou do conteúdo? Então reforço o meu pedido para que você deixe seus comentários e se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like e ative as notificações. Sempre tem vídeos novos aqui nas terças e nos sábados, beleza? Agradeço a sua atenção. Desculpa o vídeo gigante aqui, mas tinha muito detalhe mesmo, como vocês puderam ver. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.